A paz de Jesus Cristo a todos. Nós somos a Assembleia de Deus de Monchique e estamos aqui mais uma vez reunidos para glorificar o nome do Senhor como família. E hoje vamos mais uma vez diante da palavra de Jesus, vamos aprender através de uma oração de Paulo. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. E hoje estaremos a ver as características de uma igreja verdadeira. As características de uma igreja verdadeira. A Deus toda a glória. Efésios capítulo 1, versículo 15. Estaremos a ler sobre esta oração de Paulo até ao versículo 23. Aqueles que já encontraram podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Inclinemos a nossa cabeça e oremos nesta tarde. Pai de glória, obrigado pela tua palavra, Senhor. Hoje, nesta tarde, nós queremos conhecer mais de ti, Senhor. Nós queremos receber mais de ti. Fala connosco através do teu Espírito e dá-nos este Espírito de sabedoria para conhecermos mais de ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem tomar o vosso lugar, meus queridos. As características de uma igreja verdadeira. Podem dizer comigo? As características de uma igreja verdadeira. Através desta oração de Paulo, e Paulo faz algumas orações. Ele escreve algumas orações que fazia pelas suas igrejas, pelas igrejas que ele tinha fundado. Ele faz orações na carta aos Colossenses, ele faz uma oração na carta aos Filipenses, e ele aqui vai fazer duas orações, ou seja, ele vai escrever aquilo que ele orava. Como é que ele orava pela igreja de Éfeso? E é interessante que Paulo está preso. Paulo estava preso. Paulo estava numa situação difícil. A igreja tinha já passado pela perseguição de Nero. Então eram tempos difíceis. Mas é interessante que Paulo não vai orar sobre bênçãos materiais. Paulo vai orar sobre as bênçãos celestiais. Paulo vai falar daquilo que é mais importante. Paulo não está aqui a falar de dinheiro ou para livrar da perseguição. Não, Paulo vai falar daquilo que é mais importante. E aqui Paulo vai fazer uma oração por maior conhecimento de Deus. Amém. Paulo vai fazer uma oração para termos maior conhecimento de Deus. Amém? Para nós conhecermos mais a Deus. Então estamos perante uma igreja modelo, uma igreja que Paulo tinha fundado na sua terceira viagem missionária, e Paulo agora ouviu falar sobre os Efésios. O que é que Paulo ouviu falar sobre a igreja de Éfeso? O que é que Paulo ouviu falar sobre os Efésios? Paulo diz a Bíblia em Atos 20, 31 que ele teve quase 3 anos em Éfeso.
Ele fundou aquela igreja, mas ele agora ouviu falar sobre a fé e o amor dos Efésios. Glória a Jesus! Era uma igreja que tinha fé e era uma igreja que tinha amor. Como é que uma igreja pode ser verdadeira se não tiver fé e se não tiver amor? Mas é interessante, quando Paulo começa a falar aos Efésios, ele diz aos santos em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1 diz aos santos em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Não sei se tu podes dizer aos santos em Monchique. Aos santos em Monchique. O que é que isto significa? É a condição de separado, é a condição de consagrado a Cristo. É alguém que foi separado para Cristo. Vejam estes dois títulos: santo e fiéis. Fiéis é alguém que obedece a Jesus. É alguém que permanece em Jesus. É alguém que é um verdadeiro discípulo. Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aos santos e fiéis. Eu quero ser um santo, um homem separado, totalmente dedicado a Cristo. Mas agora, e nós vemos os primeiros 14 versículos, os primeiros 14 versículos são tão importantes, irmãos. O plano do Pai para nós, a redenção do Pai através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas agora Paulo vai fazer uma oração por uma igreja verdadeira, por uma igreja boa, por uma igreja saudável, mas agora esta igreja ainda podia crescer. Nós ainda podemos crescer. Eu não sei qual é que é o teu ponto em Cristo, mas nós podemos crescer, amém? Nós podemos crescer no conhecimento de Deus. Oséias 6.3 vai dizer: prossigamos em conhecer a Deus. Esforcemos por conhecer a Deus. Há um preço a pagar, há algo a pagar, mas o resultado vai ser extraordinário. Esforça-te em conhecer a Deus. Dedica-te a Deus. Dedica-te a Deus. Esforça-te em conhecer a Deus. Há mais de Deus para nós. Então, ainda tenho a Bíblia aberta, meus queridos, versículo 15, do que nós lemos. Tendo eu ouvido falar da fé que há entre vós e do amor que tendes para todos os santos. Então, Paulo ouviu falar de duas coisas tão importantes. Uma igreja verdadeira, uma igreja saudável, tem que ter amor e tem que ter fé. Estas são duas características indispensáveis para qualquer igreja verdadeira. A síntese perfeita de uma igreja verdadeira é fé em Cristo. E esta fé significa fidelidade. Fidelidade a Cristo. Compromisso com Cristo. Nós não somos daqueles que deixamos Cristo, mas que continuamos comprometidos com Cristo. Fé é alguém que permanece em Cristo, alguém que é comprometido com Cristo, alguém que não volta para trás, alguém que não retrocede. Eu tenho ouvido falar da vossa fé. Será que as pessoas têm ouvido falar da nossa fé? Será que têm ouvido falar da nossa fé? É tão importante nós não sermos discípulos disfarçados, discípulos ocultos. Mas quando há oportunidade, alguém ouvir falar da nossa fé e o nome de Jesus ser glorificado. Eu sei que nós temos personalidades diferentes. Nós temos personalidades diferentes. Temos formas de nos expressar diferentes. Mas
Aproveita as oportunidades para falar de Jesus, para que alguém ouça falar da tua fé. E muita gente pode ouvir falar da tua fé através das tuas obras, através dos teus frutos. Amém? E esses frutos falarão mais alto, e o nome de Jesus será glorificado. A Deus toda a glória. Amém. Fé em Cristo e amor às pessoas. Era isto que os Efésios tinham. Fé em Cristo, fidelidade a Deus e amor às pessoas. E a pergunta é, como é que eu posso ter fé em Jesus se eu não tiver amor às pessoas? Como é que eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu irmão? O desenvolvimento natural do amor a Deus é o amor ao próximo. Quem ama a Deus vai amar o seu irmão. Se eu não amo o meu irmão que vejo, como é que eu posso amar a Deus que não vejo? 1 João 4:20. Nós temos vários casos de pessoas que diziam que amavam a Deus. Alguns se tornaram monges. Como é que eu vou amar aos outros se eu me torno monge? Se eu amo a Deus, eu vou estar no meio das pessoas, eu vou influenciar a vida das pessoas, eu vou levar o Evangelho às pessoas. A Inquisição espanhola e portuguesa fizeram supostamente um trabalho para Deus, para perseguir os hereges. Eles tinham fé em Deus, mas matavam aqueles que diziam que eram hereges. Será que isso é amor a Deus? Os fariseus diziam que amavam a Deus, mas desprezavam o seu irmão. Será que isso é amar a Deus? Agora os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo deram a sua vida. E a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. Eles deram a sua vida não para matar, mas para morrer. Como seguidores de Jesus. Levando a sua cruz, negando-se a si mesmo e seguindo o seu Salvador. Então o amor a Deus inevitavelmente leva ao nosso amor aos nossos irmãos. E uma igreja verdadeira e saudável tem que ter estes dois ingredientes fundamentais: amor a Deus, fé em Deus e amor aos homens. E Éfeso tinha essas características. Paulo tinha ouvido falar do amor que eles tinham uns pelos outros. Fé em Cristo e amor aos homens. Na verdade, a fé em Cristo conduz-nos inevitavelmente a amarmos as pessoas. Não existe verdadeiro amor a Deus sem amor às pessoas. Agora no versículo 16, Paulo vai agradecer pela vida dos Efésios. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Os irmãos não estão comigo? Estão cansados ao fim do dia. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Irmãos, nós temos de ser gratos pela vida uns dos outros. Eu não sei se tu agradeces pela vida do teu irmão nas tuas orações, mas Paulo agradecia pela vida dos Efésios. Paulo agradecia pela obra que Deus tinha feito na vida dos Efésios. Eu não sei se podes dar graças a Deus pela vida do teu irmão que está ao teu lado. Graças a Deus pela tua vida. Deus te abençoe. Em espanhol, Deus te bendiga. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu dou graças a Deus pela vossa vida. Vocês são preciosos. Paulo dava graças a Deus pela vida dos Efésios, pela obra que Deus tinha feito neles. E Paulo não só dava graças a Deus, mas Paulo lembrava-se deles nas orações. Paulo esforçava-se por eles nas orações. Paulo gastava tempo a orar por eles. Paulo intercedia por eles, para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem conhecer mais de Deus, para que eles pudessem receber mais de Deus. A igreja verdadeira precisa de fé e de amor
Mas a igreja verdadeira também precisa de conhecer mais a Jesus. A igreja verdadeira precisa de conhecer mais Jesus. Precisa ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Jesus Cristo. Meus irmãos, digam-me uma coisa. Um médico acabado de formar, um médico acaba-se de formar, ele coloca os livros todos, manda tudo fora e não estuda mais? Não! Um médico continua a aprofundar-se na sua especialidade, nos novos tratamentos, nas novas técnicas, nas novas doenças, as novas curas. E nós somos batizados e depois o que é que nos acontece? Vamos estagnar? Não! Nós vamos progredir, nós vamos avançar, nós vamos conhecer mais de Jesus, nós vamos conhecer mais do nosso Salvador. Agora imagina, tu tens um amigo e tu não passas tempo com esse amigo. Com o tempo, o que é que vai acontecer com essa amizade? Se tu não passares tempo com esse amigo, essa amizade vai se desvanecer. Essa amizade vai se gastar com o tempo. É necessário nós investirmos tempo com Deus. É necessário nós termos comunhão com o Espírito Santo. É necessário nós recebermos vida todos os dias do Espírito Santo, da videira verdadeira. É necessário nós nos relacionarmos com Jesus, o nosso Salvador e o nosso maior amigo. É necessário nós conhecermos mais de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Ele a glória e a louvor. Não basta nós sermos batizados, nós pararmos. Não, nós vamos avançar, nós vamos continuar, nós vamos progredir, nós vamos nos mover nos dons espirituais. A Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele a adoração. E agora Paulo, ele vai fazer esta oração para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda que tenham o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, tendo iluminado os vossos olhos. Paulo está a pedir a Deus que a mente, a consciência dos efésios fosse aberta para eles compreenderem o que eles possuíam. Há pessoas que são ricas, mas podem não saber que são ricos. A igreja de Cristo é rica, mas ela pode não saber que é rica. A igreja de Cristo foi abençoada com todas as bênçãos espirituais. Alguém pode ser rico e não saber que é rico. Então Paulo vai pedir, vai orar, para que os efésios conheçam plenamente as riquezas da glória de Deus neles. Que a nossa mente possa ser iluminada para nós conhecermos aquilo que Cristo nos deu. Aquilo que Cristo é. Paulo era um homem profundo. Paulo era um homem que conhecia a Deus. E Paulo queria que os efésios conhecessem mais a Jesus. Que os efésios conhecessem o amor que excede todo o entendimento, como dizem em Efésios 3:19. Que os efésios fossem cheios de toda a plenitude de Deus, como dizem em Efésios 3:19. Que a nossa mente, meus irmãos, possa ser aberta, a nossa compreensão possa ser aberta e nós possamos entender tudo aquilo que Deus dá à sua igreja, as riquezas da sua glória para a sua igreja. Que Ele abra o nosso entendimento, a nossa consciência, o nosso intelecto, o nosso espírito, para nós entendermos que nós somos ricos. Que a igreja foi abençoada com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Glória a Deus. Paulo ora por maior conhecimento de Deus por parte dos efésios. Pede a Deus pelos efésios para que tenham o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. O espírito de sabedoria é Sofia. Sofia significa um conhecimento mais profundo de Deus.
Isto é para todos nós um conhecimento mais profundo de Deus. Eu não sei em que nível em que nós estamos, mas eu sei que nós nos podemos aprofundar no conhecimento de Deus. O espírito de sabedoria para nós entendermos. Paulo pede para que a igreja conheça plenamente o que possui. A igreja é rica, espiritualmente rica, com todas as bênçãos espirituais, mas pode não saber. Podemos ser ricos, mas desconhecê-los. O que os efésios precisavam de aprofundar era o conhecimento sobre a esperança do seu chamado. Era a herança de Deus nos seus santos. E era o poder que opera em nós, os que cremos. Vejam comigo o versículo 18 e 19. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos e qual a subexcelente grandeza do seu poder. Paulo está a orar para que eles conhecessem três coisas muito importantes. A esperança, a herança e o poder. Pode dizer comigo? Esperança, herança, poder. Esperança, herança e poder. Que eles pudessem conhecer estes três elementos. A esperança cristã, como eu falei no domingo e falei em alguns sítios, é a certeza das coisas que nós esperamos. Romanos 8:25 diz que nós fomos salvos em esperança. É a certeza daquilo que Deus tem para a sua igreja. Não é, olha, se calhar vai acontecer. Não. Esperança é a âncora da nossa alma. É a certeza daquilo que Deus tem para a sua igreja. Todas as bênçãos celestiais e, finalmente, a salvação da alma. A herança, as riquezas da sua herança dos santos. Nós somos herança de Deus, irmãos. A igreja foi selada pelo Espírito Santo. E a igreja é a herança de Deus e está guardada para Deus. Mas nós também somos herdeiros de Cristo. Nós também estaremos com Cristo. E nós desfrutaremos das bênçãos celestiais. E como diz lá em Pedro, esta herança está guardada nos céus. Está guardada no melhor lugar. E nós estamos guardados para a herança. Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, nós estamos guardados. Então temos a esperança, temos a herança, temos a esperança, temos a herança e temos o poder. O poder que opera em nós, os que cremos. Irmãos, nós precisamos de mais poder. Poder para quê? Poder para vencer o pecado. Poder para vencer Satanás. Poder para vencer as dificuldades. Poder para vencer o sistema mundial oposto a Deus. Poder para vencer os maus relacionamentos. Poder para vencer problemas familiares. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus é o poder que opera em nós. O mesmo poder que ressuscitou em Jesus. Vejam a grandeza do poder. O poder que venceu a morte. A morte era o último inimigo. Era o inimigo mais difícil de vencer. Mas nós, através do poder de Cristo, nós vencemos. Então o poder que ressuscitou a Jesus é o poder que opera em mim. E este poder é através da atividade do Espírito Santo em nós. É a força do Espírito Santo em nós que nos conduz de vitória em vitória. De fé em fé. A subexcelente operação do seu poder em nós.
Veja agora comigo o último ponto. A igreja verdadeira, ela tem fé, ela tem amor, ela aprofunda o seu conhecimento de Jesus, mas ela depende totalmente de Jesus Cristo. A igreja depende totalmente de Jesus Cristo. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Jesus é a cabeça porque Ele governa a igreja. Jesus é a cabeça porque Ele dirige a igreja. Cristo é a cabeça da igreja, aquele que governa, dirige a vida da igreja e dos seus filhos. A igreja é apresentada com o mais sublime título. Não poderia haver melhor título. O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é dirigida por Jesus e é a extensão de Jesus Cristo na terra. A autoridade de Jesus está sobre a igreja. A Bíblia diz que o Pai sujeitou todas as coisas ao Filho e o constituiu como cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo. Veja comigo o versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Meus queridos irmãos, o corpo nada faz sem a cabeça. E a cabeça também não faz muita coisa se não tiver um corpo. Então existe aqui uma interdependência entre Cristo e a sua igreja. O grande propósito de Deus é unir a desunião que havia no mundo. O grande propósito de Deus é fazer convergir na sua igreja todas as coisas. O grande propósito de Deus é o mundo que estava no caos agora possa ser reorganizado por Cristo na sua igreja. Um mundo que passa a ser unido, convergido, porque o propósito de Deus é tornar, a congregar todas as coisas em Cristo. O mundo desunido, o mundo perdido, o mundo desesperado. Agora esses homens que se arrependem dos seus pecados, que confessam Jesus, que reconhecem que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Porque o nome de Jesus está acima de todo o governo, de todo o poder, de toda a autoridade, de todo o principado, de toda a potestade, de todo o nome que se possa nomear. Esse é o versículo 21. O nome de Jesus está acima de todo o governo, está acima de toda a autoridade. Então nós, como corpo de Cristo, cada um de nós tem a função de estar ligado à cabeça. Tem a função de ser dirigido pela cabeça. Mas também tem a função de agir de acordo com Cristo. De representar Cristo na terra. De sermos a embaixada de Cristo na terra. Vamos nos levantar, meus queridos irmãos. A Deus toda a glória. A Deus todo o louvor. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nesta tarde, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Ajuda-nos a desfrutar deste amor. Ajuda-nos a amar-nos uns aos outros, Senhor. Ajuda-nos que nós tenhamos fé em Ti. Uma fidelidade inabalável, Senhor. Ajuda-nos a crescer no Teu conhecimento, Pai. A aprofundar o Teu conhecimento. A sermos cheios da plenitude do Teu conhecimento, Senhor. E que Tu possas dirigir a Tua igreja em nome de Jesus. Nós somos o Teu corpo. Nós somos os membros em particular. E cada um de nós tem uma função para a glória do Teu nome. Glorifica o Teu nome na Tua igreja. Tu és a cabeça. Tu estás acima
de toda a força, de todo o poder, de todo o governo. Tu és o nome que está sobre todo nome. Abençoa a nossa vida e recebe glória, honra e ações de graças pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.